bem, desejo que você esteja bem. Voltei para te ajudar com redação e você já sabe. Ué? Vamos direto ao assunto que é mecanismos linguísticos. Não sabe nem do que eu tô falando, então calma. Calma que eu vou te ajudar. Cola com o prof que você vai se dar bem. Eu sou o professor Anderson Lopes, esse é o Redação Pública, a redação para você que ouve a expressão mecanismos linguísticos e fica pensando em pecinhas, fica pensando em coisa, sei lá o que. Não é sei lá o que. Mecanismo linguístico nada mais é do que conectivo, conectividade, coesão. Estamos falando de coesão aqui. E eu vou mostrar na prática, com 2 textos de redação nota 1000 do Enem, como que essa coesão acontece. Perceba, tem uma coisa da coesão que acontece ao longo da linha, mas o que nós vamos destacar hoje aqui são as palavras mesmo, que demarcam para o corretor que essa pessoa domina os mecanismos linguísticos. Tá me entendendo? Então, vamos direto pro texto pra gente entender do que estamos falando. Olha só, essa redação aqui fala sobre a questão do registro civil, né? A questão do registro que tem a ver com o tema da redação de 2021. Mas a gente não vai ler a redação. Eu vou te convidar a aguçar os seus olhos para o quê? Para a gente olhar para cada final de período. O final de período ele é sempre demarcado pelo uso de um ponto. Achei aqui um. E aí a gente vai seguir buscando o próximo período. E a gente vai encontrar ele só aqui. Outro ponto. E esse período então vai terminar somente aqui. Então perceba. Em outro vídeo eu já disse que as redações nota 1000 em geral elas apresentam parágrafos que trazem de 3 a 4 períodos. Essa aqui, por exemplo, é uma que traz, pela nossa contagem aqui, 3 períodos. Períodos, você está entendendo? Então ele é demarcado pelo ponto e em geral aqui nas redações nota 1000 são períodos compostos, ou seja, períodos que trazem mais de um verbo, já que você tem que passar informações complexas, né, em cada um desses períodos, mas o nosso foco hoje aqui é olhar exatamente para essas palavras após o período. Olha isso daqui, ó, nesse sentido, assim. No caso aqui desse período que termina aqui, eu vou dar um destaque especial para esses elementos que estão no início de parágrafo, daqui a pouco a gente chega lá, mas o que eu quero te convidar agora é entender que a partir de agora, vou até voltar aqui para a tela. A partir de agora, todas as vezes que você for criar os seus textos de redação, é necessário que você entenda. Ao final de período, você precisa usar um elemento conectivo. Aqui nós vimos o nesse sentido, o assim. Agora perceba, na fala a gente usa coisas de nesse sentido, assim, nem tanto. E perceba que até aqui, se não tivesse o nesse sentido, só se tivesse visto que excluía mulheres, estrangeiros e escravos, é possível observar que o Brasil atual vive. Você ia entender. Porém, esse nesse sentido causa essa coesão, causa essa fluidez, causa essa conectividade. Fala, ó, nesse sentido, ou seja, no sentido que eu vim dizendo até agora, é possível observar tal, e continua o texto, tá? A mesma coisa acontece com o assim. Esse assim, ele poderia não estar aqui, no sentido da comunicação oral. Ele poderia estar simplesmente, torna-se imprescindível discutir essa situação. Porém, o estudante aqui, a pessoa que fez essa redação, ela colocou assim, porque sabe que o assim tem uma função de mecanismo linguístico. Então, eu volto aqui com você para poder bater nessa tecla. Usar mecanismo linguístico é fazer com que o texto fique fluido. Esses mecanismos também acontecem não somente no final dos períodos e iniciando outros. Ele acontece também internamente. Só que internamente ele vai acontecer em expressões como essa aqui, olha aqui, ó. Por isso, olha só. Esse por isso não sendo por isso reconhecido. Ele poderia, de novo, ó, não possui registro civil, não sendo reconhecido. Só que esse por isso entrega justamente, né, a causa, né? Por isso que é o não possuir o registro civil,
é o que causa esse não ser reconhecido como cidadão, entende? Então tem elemento linguístico que vai vir depois de um período e iniciando um outro período, e tem outros que vão acontecer no meio do próprio período composto aí. Tá me acompanhando? Eu entendi a referência. Sim? Então já te convido ao quê? Nesses minutos iniciais a dar aquele like maroto, a se inscrever, porque esse é um canal pequenino e isso aqui, o YouTube, ele é um grande robozão. Ele só entende o que a gente mostra pra ele. Então a gente tem que mostrar pra ele que se esse vídeo te ajudou, se essa aula te ajudou, pode ajudar outras pessoas. Então eu te convido aí a se inscrever no canal, beleza? Vamos seguir aqui dando mais uma olhada em outra redação, só pra gente ver como que redações nota 1000, elas trazem esses elementos. De novo, primeira busca, independente do que tá aqui, a gente já sabe que é uma redação nota 1000, então ela já é boa. O que eu quero destacar aqui nesse momento é o uso dos elementos conectivos, tá bom? Nesse caso, na linha 2, a gente já tem esse os quais, que é um elemento conectivo, que, ou seja, um pronome relativo, tá sendo relativo a algo já dito antes, tá certo? E isso também aumenta a coesividade do texto. A crítica de Portinari continua, então ele trouxe o quê? Como ele abre o repertório sociocultural dele falando sobre essa obra do Portinari, aí ele fala, né, a crítica de Portinari, então já está dizendo que há uma crítica, e mais adiante a gente vai ter elementos conectivos como com base nesse viés. Então, elemento conectivo não é só uma palavra, tá bom? Não é só um porém, um entretanto, não é produzido somente por uma palavra, às vezes vai poder ser uma expressão, como essa aqui, com base nesse viés. Perceba que ele poderia, de novo, ter terminado fator que os invisibiliza. É fundamental discutir a principal razão para a posse do documento. Mas esse com base nesse viés vem reforçando e conectando as ideias. Então perceba que tanto nesse texto quanto neste, a gente tem ali o uso de mecanismo linguístico fazendo com que a pessoa se aproxime da nota 200, na onde? Na competência 4. Você que acompanha aqui o canal, você que está treinando redação, já entendeu que a competência 4, ela está querendo ver o uso de mecanismos linguísticos. E não só isso, ela está querendo ver também, gente, além do uso de mecanismo linguístico, ela está querendo ver um uso de variedade. Por quê? Evite não, vou até ser mais enfático aqui. Não repita conectivos. Como assim? Se você usou um mas em algum momento da redação, você não vai usar um mas de novo no próximo momento que você precisa de um elemento desse adversativo. Um mas, um porém, um contudo, um entretanto, um todavia, tá vendo? Tem até, né, um ditado que a gente fala assim às vezes, mas, porém, contudo, entretanto, todavia. Então lembre-se de, ao usar os elementos conectivos, você tem que fazer uso de variedade. Não é fazer viagem, não é extrapolar. É você fazer um uso variado dos elementos linguísticos quando você precisa usá-lo no mesmo sentido. Tranquilo até aqui? Sim. Se tá tranquilo, eu vou te convidar o quê? Obviamente, a conhecer o método Redação 4 Passos. O método Redação 4 Passos é um método que eu criei para te ensinar a redação de forma dinâmica e objetiva em 4 passos. Quais são os 4 passos? Você reconhece que a redação é corrigida a partir dessas 5 competências que eu falo aqui no canal, e aí eu te ensino isso e você vai aprender a cumprir cada um desses requisitos. Aí eu te ensino a mapear os textos, a planejar os parágrafos para você poder aprender o que tem em cada um deles. E aí a gente já aprende a redação, a introdução da redação. O passo 3, a gente vai aprender a aprofundar os argumentos, a usar coesão e coerência, a usar os repertórios socioculturais e a fazer o desenvolvimento. E no passo 4 eu ensino como você fazer a sua conclusão nota 1000, sempre retomando os argumentos e dando uma proposta de intervenção completa. Então, o método tem mais de 60 aulas já gravadas e ele tem um preço módico. Se eu fosse cobrar por tudo que está sendo entregue, ia ser em torno de R$900. Porém, se você clicar aqui, você vai ver que é um preço módico, o preço de uma pizza, o preço de qualquer coisa que você sai hoje para comer, você vai gastar o que está sendo cobrado nesse método aqui, que é objetivo, e você tem também a garantia. Se de repente você descobrir que não te ajudou o quanto você
achava que ia te ajudar, o que eu acho difícil, porque são mais de 60 aulas, fora os podcasts, fora o bônus, etc. Você simplesmente, dentro de 7 dias, você pede o seu dinheiro de volta e a gente devolve sem nenhuma enrolação, tá certo? Então conheça o método Redação 4 Passos para você poder ajudar também a manter esse trabalho de ajudar mais pessoas. Não é uma mensalidade, viu? É um preço único que você paga e tem acesso total ao método, ele é todo seu. Suave? Voltando então aqui, além do uso de uma variedade dos mecanismos linguísticos, é esperado que você use, então, mecanismos que nós chamamos de... Vamos começar com os intraparágrafos, tá? Ó, intraparágrafos. Como assim intraparágrafos? O nome já entrega um pouco. Intraparágrafos, eles acontecem dentro do parágrafo, tá? De que forma? Vamos ver na prática. Aqui no Redação Pública você sabe que a gente vê as coisas na prática. Então, o que acontece? Intraparágrafo, então, são esses que eu estou mostrando como nesse sentido. Vou até mudar a cor aqui, ó. Por quê? O intraparágrafo, vamos marcar de azul. Ó, então, ó, nesse sentido. Desculpa aí que eu estou usando o mouse, então fica meio assim... difícil, tá chegando aí a Pen Tablet, tá? O por isso, por que intraparágrafo? Tá dentro do parágrafo, o assim. Só que quando a gente tem outros tipos, como sob essa ótica, a gente vai ter então os chamados interparágrafos. E esses interparágrafos são muito importantes, por quê? Porque eles conectam dois parágrafos, né? Não tem como conectar 3, obviamente, mas eles conectam 2 parágrafos. E aqui a gente tem que ter uma atenção especial, porque pelo menos 2 dos 4 parágrafos que você faz, toda a redação nota 1000, gente, você vai perceber, ela tá feita em 4 parágrafos, tá? Ó, aqui, ó, tem um parágrafo aqui, outro aqui e outro aqui. Toda a redação nota 1000 que você for, você vai ver que ela está escrita em 4 parágrafos. Um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, tá? O foco aqui agora é, dentro desses 4 parágrafos, 2 deles devem apresentar esses conectivos interparágrafos. Na prática, de novo, mudar a cor aqui para ficar mais didático, eu estou dizendo que esse com efeito, você tem que primeiro interpretar. O com efeito, ele está ligando a ideia anterior com essa ideia que eu vou dar agora? O ademais, ele tá ligando a ideia anterior com o que eu tô falando agora? O portanto, tá fazendo isso? O que eu já te digo é, ademais e portanto são 2 desses conectivos que já estão na classe dos interparágrafos. Eles já trazem a ideia de, olha, a partir disso que foi dito anteriormente, eu vou dizer isso daqui. Então, o ademais e o portanto, eles estão sempre em redações nota 1000. Já até tá ficando meio batido, mas eles funcionam, não tem nenhuma incongruência, não tem nenhuma incompatibilidade. Só toma cuidado se você usar um ademais e vai dar uma ideia conclusiva, ou você usar um portanto e dar uma ideia que é de soma. Aí cuidado, porque aí você tá errando já na coerência e não é nem na coesão, tá? Esses elementos são coesivos. São para dar uma fluidez e uma conexão ao longo do texto, beleza? Então, voltando aqui para esses textos, a gente tem aqui essa necessidade de elementos que são, ó, ademais de novo, ó, outra redação com ademais, outra redação com portanto. Então, perceba que ademais e portanto acontecem aqui em ambas as redações. Se, no contexto escrito aqui, o ademais e o portanto completam essa necessidade, você se aproxima dos 200 pontos. Então, só para lembrar, para você ter 200 pontos na competência 1, você precisa ter o quê? Você precisa que você use uma variedade de conectivos, então não repita conectivos na sua redação. Você tem que usar os intraparágrafos, ou seja, dentro do parágrafo ele tem que conectar as ideias, e você tem que usar pelo menos 2, então mínimo de 2 parágrafos com esses conectivos, tá? Por que mínimo de 2? Porque se você fizer só em 1, não vai alcançar os 200 pontos. Essa aqui que é a dica que eu preciso te dar. Os corretores estão de olho numa variedade, lógico, a adequação, então acho que vale a pena também colocar aqui, ó, variedade,
Mas além da variedade, obviamente, a adequação. Não adianta você usar um conectivo inadequado, tá? Então você está querendo dar uma ideia de adversidade e coloca um conectivo que é de soma. Ou você quer dar uma ideia de consequência e coloca um conectivo que é de causa. Isso é e aí maluco, você deixa a informação tanto quanto confusa, beleza? A ideia aqui dessa aula é você aprender que a competência 4, ela tá olhando para o todo da redação. Porém, ela olha mais para esses elementos que fazem o quê? Esses elementos, eles vão conectar, então, aqui a sua redação. Vamos ver aqui os elementos intraparágrafos deste outro parágrafo aqui. Então, a gente caça aqui o ponto, a gente já vai achar, ó. Então, tal situação ocorre, logo, assim. Então vai ter em outros momentos mais aqui adiante, mas eu acho que você já entendeu a lógica dessa aula. Os conectivos vão te aproximar dos 200 pontos na competência 4. Competência 4 é uma das 5 competências que você precisa alcançar 200 pontos se você quiser se aproximar do 1000. Se aproximar não, né? Se você alcança 200 pontos em cada uma, inevitavelmente você faz 1000 na redação, fica famoso, vai parar nos programas aí de TV e tal, consegue às vezes até uma bolsa num lugar bacana e eu fico feliz de ter te ajudado a fazer isso, tá me entendendo? Então, retomando só aqui pra gente poder terminar a aula, mecanismos linguísticos são muito importantes para que você alcance 200 pontos na competência 4, para que você use com variedade, com adequação, use os intraparágrafos e use os interparágrafos, tá certo? E, obviamente, que eu não vou deixar de te convidar a conhecer o método Redação 4 Passos, beleza? Então, o link tá aqui na descrição, é um método de redação que eu criei. Se você entender o jeito que eu te expliquei aqui, você vai entender todas as aulas do método e vai conseguir melhorar sua redação em 4 passos dinâmicos, objetivos, e eu tenho certeza que o preço é totalmente acessível para você. Com isso, eu faço o quê? Te mostro uma playlist em que eu estou ensinando as partes da redação e uma outra playlist em que eu mostro dicosas marotas, dicas de gramática para você também aumentar a pontuação lá da competência 5, beleza? E com isso, de novo, eu faço o de sempre, que é agradecer pela sua atenção e até breve!